dia! Começa agora o debate entre os candidatos à Prefeitura de Guarulhos, neste segundo turno das eleições 2020. Mais um encontro que confirma a tradição do Grupo Bandeirantes, com fortalecimento da democracia, abrindo espaço para a discussão de ideias e propostas. Eu lembro que o programa está sendo transmitido simultaneamente pelas rádios Band News FM e Bandeirantes. Já estão posicionados aqui no nosso estúdio os dois candidatos mais votados no primeiro turno da segunda maior cidade do estado de São Paulo. Gustavo Costa, Guti, do PSD, e Eloy Pietá, do PT. Bem, vamos dar uma olhada em como serão as regras deste debate, já combinadas com as assessorias. No primeiro bloco, por ordem sorteada, cada candidato terá 1 minuto e meio para se apresentar. Em seguida, uma primeira rodada de confronto direto com uma pergunta para cada candidato. Os tempos são os seguintes: 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta e depois 1 minuto cada para réplica e tréplica. Na sequência, jornalistas do Grupo Bandeirantes fazem 2 perguntas para cada candidato, com comentário e réplica. Respostas com 1 minuto e meio, comentário e réplica com 1 minuto cada. Segue-se mais um bloco de confronto direto entre os candidatos, em que cada um fará 2 perguntas, seguindo os mesmos tempos. Em seguida, cada um dos candidatos terá 1 minuto e meio para suas considerações finais, em ordem invertida à do início. Eu lembro que caso algum candidato se sinta ofendido pessoalmente na última fala de cada bloco, poderá pedir à mediadora direito de resposta logo após a suposta ofensa. A decisão vai ser tomada por um comitê que está ao lado do diretor do debate. Caso seja concedido, o candidato terá 1 minuto para se defender. Gostaria de alertar também que a Band segue protocolos rígidos de segurança sanitária. Não temos plateia, a temperatura de todos que entram na empresa é verificada e o uso de máscara é obrigatório em todas as dependências. Aqui no estúdio, a exceção fica por conta dos 2 candidatos, que podem ficar sem máscara por estarem bem distantes um do outro, e eu, que estou ainda mais longe dos 2. Os púlpitos têm recipientes com álcool em gel e todos os ambientes do estúdio foram sanitizados. Muito bem, primeiro candidato a se apresentar, de acordo com o sorteio prévio, é Guti. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio. Muito bom dia a todos, bom dia Brasil e em especial bom dia a você, guarulhense. Muito importante essa iniciativa da Bandeirantes, quero parabenizar a todos por organizar esse debate para que a gente leve ideias. Mas antes eu quero me solidarizar com o João Alberto, vítima de uma atrocidade, uma barbaridade sem precedentes, e me solidarizo com toda a sua família. Como o meu vice-prefeito Jesus sempre diz, a batalha contra o racismo é uma batalha que a gente tem que lutar todos os dias. Mas a gente sabe que Guarulhos sofreu muito nos últimos anos, né? A gente está reconstruindo a cidade. E a gente pede, né, a você, guarulhense, esse voto de confiança para a gente continuar a reconstrução de Guarulhos. Vocês sabem que a gente pegou uma cidade totalmente endividada, mais de 7 bilhões e 400 milhões de reais em dívida, uma cidade sem infraestrutura básica, e é isso que nós estamos fazendo, reconstruindo passo a passo. A gente sabe que Guarulhos ainda não é aquela Guarulhos dos meus sonhos, Guarulhos que o guarulhense merece, mas a gente sabe que com humildade, com trabalho duro, pedindo a Deus para abrir os nossos caminhos, colocando pessoas boas ao nosso lado, a gente vai conseguir entregar uma cidade muito melhor, porque todos nós queremos isso, todos nós estamos trabalhando duro para isso. Muito obrigado, um bom debate, um debate respeitoso, com muita troca de ideias. Obrigada, candidato. Seguimos agora com 1 minuto e meio para o candidato Eloy Pietá. Obrigado à Band pelo debate, minha saudação à população da cidade de Guarulhos e a todos que nos assistem. Eu não pretendia ser candidato, mas procurado por milhares de pessoas de toda a cidade, indignadas como eu, com a corrupção e a incompetência da atual gestão do Guti na cidade de Guarulhos, estou aqui como candidato. Pasmem, a corrupção no sistema de saúde, especialmente, com a contratação de verdadeiras máfias para dirigir hospitais e para estragar os hospitais. O abandono dos desempregados, o abandono dos micro e pequenos empresários, especialmente nesse período de crise, o abandono dos bairros, onde o povo sofre com engarrafamentos,
que não tem nenhuma solução pela atual gestão. Eu saí da prefeitura com 80% de aprovação. Eu vou voltar para colocar a casa em ordem. Eu saí da prefeitura sem nenhum escândalo. Eu vou voltar para priorizar a reconstrução do sistema de saúde, o apoio aos desempregados e desempregadas e cuidar novamente dos bairros de toda a cidade. Muito obrigado. Obrigada, candidato. Nós vamos agora para a primeira rodada de confronto direto. Cada candidato fará uma pergunta para o outro, com réplica e tréplica. Primeira pergunta do candidato Guti. Senhor candidato Eloy, a gente sabe da sua ligação com a Nacional do PT. O senhor foi secretário-geral do Partido dos Trabalhadores no momento de crise moral, de corrupção. E o senhor tenta, na campanha, se desvencilhar de tudo isso. Né? Não se desfiliou do partido, mas esconde o vermelho, esconde a estrela. E aí a minha pergunta é o seguinte: o senhor vai governar com esses petistas que destruíram o país? É isso que o senhor espera para Guarulhos? Em primeiro lugar, eu nunca fui acusado de nenhum ato de corrupção, né? Mas um comprovante de minha honestidade que até os adversários reconhecem. Em segundo lugar, nós vamos governar como fizemos com as figuras mais importantes de nossa cidade. Hoje eu tenho o apoio de 9 partidos, o apoio de artistas, o apoio de lideranças das igrejas, o apoio de professores e professoras das universidades, do ensino médio, do ensino fundamental, o apoio de lideranças de bairro, de artistas, e nós vamos fazer um governo como fiz, um governo dinâmico, um governo honesto, e isso é muito importante hoje devido à corrupção que se iguala a antigas corrupções que nós combatemos na Prefeitura de Guarulhos. Por isso é que sou candidato. Réplica de 1 minuto, candidato Guti. Olha, senhor candidato, não é verdade. O senhor sabe que não existe corrupção no nosso governo. E é óbvio que qualquer governo no país tem que ser investigado, porque dinheiro público tem que ser investigado sempre, qualquer contratação. E a gente criou controladoria, corregedoria, ouvidoria, justamente para dar transparência na gestão pública, coisa que vocês não fizeram durante 16 anos. Mas eu quero lembrar você, guarulhense, Camargo Correia foi quem construiu a ponte estaiada de Guarulhos, que ficou pela metade. Custava no início 30 milhões. E aí ela chegou a custar 60 milhões. Mesmo assim, essa empresa não acabou essa obra, né? Atrofiaram essa obra e pediram para a ProGuaru, uma empresa da cidade, finalizar essa construção. E aí eu faço aqui uma reflexão a você, guarulhense. Depois de 1, 2 anos, esta mesma empresa financiou a campanha da deputada Pietá, a deputada federal. Então, tem alguma relação, será? Obra PT, PT obra, a gente sabe como termina. Tréplica, candidato Pietá. Candidato Guti, se o senhor quiser tratar da família, eu tenho muitas questões para colocar, mas não farei isso. Não farei isso em respeito ao senhor, em respeito aos nossos ouvintes. Agora, nenhuma ação houve em relação a essa questão que o senhor levantou da Camargo Correia. Nunca. E o senhor era vereador. E se tivesse alguma coisa, o senhor deveria ter feito. O senhor era vereador quando a obra foi concluída, porque foi concluída na gestão do meu sucessor. E eu deixei em caixa o dinheiro necessário para a conclusão da obra. Eu terminei minha administração com superávit, isso é, com mais dinheiro em caixa do que obrigações a pagar. Então, na verdade, além de fazer uma administração dinâmica, além de fazer uma administração olhando para todos os bairros, eu fiz uma administração correta do ponto de vista ético e do ponto de vista financeiro. Dando sequência aqui, a pergunta do candidato Eloy Pietá, por favor, candidato. Candidato Guti, você tirou dos hospitais os médicos e o pessoal concursado da prefeitura e colocou no lugar 2 empresas, uma de Birigui, outra de Caraguatatuba, as 2 com dirigentes presos por corrupção, uma delas por associação ao tráfico.
você faz da saúde um balcão de negócios. Por quê? Senhor candidato, isso não é verdade. Não existe nenhuma corrupção no nosso governo e na saúde também não. Agora, a gente não pode atestar corrupção em outros lugares. E é óbvio que merece sempre investigações e, obviamente, que a empresa não sendo idônea em outro lugar, a gente vai, obviamente, colocar com lupa, vai fiscalizar com a maior presteza tudo que essas empresas estão sofrendo de investigações em outros lugares. E a gente tem que falar aqui que não foi nós que começamos as organizações sociais. O senhor critica muito as organizações de saúde para gerir os nossos hospitais. Mas o senhor começou lá atrás, em uma UBS, lá atrás, no Hospital Pimentas. Aliás, o Hospital Pimentas, para quem não sabe, ele foi entregue pelo senhor Eloy Pietá, em 2006. A primeira internação nesse hospital foi acontecer em 2010. Então, é muito fácil criticar a gestão quando você está de fora. Mas quando você teve a oportunidade de ficar dentro por 16 anos, você não fez acontecer. 4 anos para ter a primeira internação no Hospital Pimentas. E ainda me entregaram no hospital com 2 andares faltantes, ou seja, 2 andares sem nada no esqueleto e sem dinheiro algum para que a gente conseguisse concluir. Mas eu garanto aqui a vocês que a gente está trabalhando com o governo federal para conseguir recursos e concluir esses 2 andares. Réplica, 1 minuto, candidato. Eu fiz o Hospital dos Pimentas, o senhor não fez nenhum hospital. Eu implantei o Hospital da Criança, o senhor não implantou nenhum hospital. Eu fiz funcionar a maternidade JJM, o senhor não fez funcionar o Hospital da Mulher, cujo prédio está pronto. E, além disso, fez um contrato de 381 milhões de reais com a empresa de Biricuí, cujo principal dirigente está preso. Para dirigir o Hospital Municipal de Urgências, o senhor contratou essa empresa. O senhor superfaturou máscaras, agora na Covid, segundo falou o Fantástico e segundo mostrou o Tribunal de Contas da União. Eu volto a insistir, o senhor tem feito da saúde um balcão de negócios. Réplica, 1 minuto, candidato. Bom, eu também gostaria depois de pedir direito de resposta. Mas, enfim, como tem um tempo de réplica, senhor Eloy Pietá, é muito fácil fazer acusação. No momento de pandemia, Guarulhos foi modelo de gestão. E no momento ao qual a gente não tem precedentes, a gente tem que agir rápido. E eu não me arrependo, porque a gente agiu rápido, a gente salvou vidas, o pacto pela vida, é assim que se faz. Esse ano foi ano de salvar o máximo de pessoas possíveis. Ninguém morreu na fila em Guarulhos, graças a Deus, graças à nossa agilidade. Montamos um hospital muito rápido, com leitos de UTI, atendemos mais de 100 mil pessoas, 90 mil exames só naquele hospital. 600 pessoas, mais de 600 pessoas foram curadas, entraram entre a vida e a morte. E a questão da máscara, candidato, o senhor sabe que não é verdade. O Tribunal de Contas, num relatório preliminar, apontou sobrepreço da empresa, ao qual a prefeitura, se for diagnosticado que a empresa praticou sobrepreço, a gente quer o dinheiro de volta, com certeza. Vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, temos perguntas de jornalistas do Grupo Bandeirantes. Fique conosco. Eleições 2020, você decide na Band. Voltamos com o debate com os candidatos à Prefeitura de Guarulhos. Neste bloco, jornalistas do Grupo Bandeirantes fazem as perguntas. E quem começa é a apresentadora da Rádio Bandeirantes, Ana Paula Rodrigues. Bom dia, Ana. Para quem vai a sua pergunta? Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Vai para o candidato Guti.
Candidato, no auge da pandemia, Guarulhos chegou a ter praticamente lotação total dos leitos de UTI. Agora, já há uma indicação de que o número de infectados voltou a subir, não só em Guarulhos, mas também em todo o estado de São Paulo, é algo que vem acontecendo em todo o país. Eu quero saber do senhor qual será o plano para que não falte atendimento para a população e para que haja um equilíbrio também para os pacientes que demandem atendimento por causa da Covid e também por causa de outras doenças. Muito boa pergunta. Aliás, como eu já disse, Guarulhos foi referência, graças a Deus, graças a bons profissionais, no combate a essa pandemia, algo sem precedentes. E a gente, graças a Deus, conseguiu evitar as cenas que aconteceram em países muito desenvolvidos, como a Itália, pessoas morrendo na fila. Ninguém morreu esperando atendimento médico, esperando leito de UTI em Guarulhos. Isso a gente dá esse crédito a todo o nosso time da saúde, que agiu muito rápido. Agora, os nossos índices ainda são razoáveis. Nós temos 54% de leitos de UTI ocupados. Isso nos dá uma tranquilidade, né, para este momento. É óbvio que a gente sempre tem que pensar um passo à frente, caso as coisas não aconteçam do jeito que a gente espera, né? Sempre trabalhando pelo melhor, mas esperando sim, às vezes, que possa acontecer algo pior. E nós temos um plano muito delineado no hospital municipal de urgência, onde a gente consegue colocar 20 leitos de UTI rapidamente, se preciso for, e já temos dialogado também com a iniciativa privada a contratação de, no mínimo, mais 16 leitos de UTI. Então, esse é o nosso plano para o momento, caso esses casos aumentem muito, e o que a gente tem que sempre dar a retaguarda são os leitos de UTI, garantir que todos tenham atendimento médico, atendimento clínico de alta complexidade. Para o guarulhense que precisar, a gente vai ter isso. Comentário de 1 minuto, candidato Eloy Pietá. Infelizmente, o governo Guti não seguiu os conselhos, inclusive da Associação Paulista de Medicina, de, ao invés de fazer o hospital de campanha, que na verdade tem um aspecto de outra campanha, colocar os leitos de enfermaria e de UTI no Hospital da Mulher, cuja construção já está pronta. E, assim, ao invés de termos atualmente, se infelizmente voltar a pandemia, de termos já equipamentos para enfrentá-la, só sobrou o asfalto daquele hospital de campanha. Era necessário colocar leitos de enfermaria e de UTI, mas poderiam ter sido feitos onde deixariam um legado para a saúde de Guarulhos e não agora, se houver o avanço novamente da pandemia, ter que voltar tudo de novo e gastar novamente. Candidato Guti, 1 minuto, réplica. Eu discordo veementemente do senhor candidato, porque a gente tinha pouco tempo, a gente tinha que ser rápido, pessoas poderiam morrer na fila. E qual era a sacada? Era colocar leitos de UTI o mais rápido possível. E no hospital que ele se refere, o Hospital da Mulher, era humanamente impossível fazer isso em menos de 2 meses. Faltam as ligações, falta o maquinário, falta tudo, não tem piso direito, falta teto. Tem lá o grande esqueletão, mas o hospital não está pronto, não está preparado, não dava para fazer em 1 semana. E a gente correu atrás, fez tudo o que podia fazer, né, com muita rapidez e com muita eficácia. Porque só no Hospital de Combate ao Coronavírus, o 3Segru, a gente tem um índice de 92% de cura, chegando a ser melhor do que muitos hospitais privados aqui no nosso Brasil. Então, a gente se orgulha muito. E mais do que o orgulho, eu quero parabenizar todos os profissionais que fizeram muita gente sair viva de lá. Quem pergunta agora é o repórter do Jornal da Band, Sandro Barbosa. Bom dia, Sandro. Bom dia, Sheila. Bom dia aos candidatos. A minha pergunta vai para o candidato Eloy Pietá. Candidato, durante a sua gestão, e também um problema que perdura já na gestão atual, havia a questão da rodoviária Smith e do trevo ali do Bom Sucesso. O trânsito ali sempre é caótico. É a principal porta de entrada ali, o aeroporto Franco Montoro, para turistas do país. Isso afeta não só quem vai ao aeroporto, mas também quem precisa circular ali na região, os moradores. O que o senhor vai fazer, se eleito, para resolver finalmente o problema de congestionamento ali naquela região? Na verdade, muito obrigado pela questão.
O trevo de Bom Sucesso, que serve as regiões de Pimentas, Bom Sucesso, Presidente Dutra, Inocop, Cumbica, em Guarulhos, ele está em obras há mais de 5 anos. Durante toda a gestão do Guti, que pegou o trevo já com mais da metade, ele não conseguiu concluir a obra, embora tenha recursos federais disponibilizados para o avanço da obra. Eu, quando fui prefeito, achei aquele local apenas com uma pontinha. Nós fizemos o primeiro trevo e em um ano nós já tínhamos todas as desapropriações feitas e a obra demorou 2 anos. Agora, essa obra se arrasta há cerca de 5 anos, há mais de 5 anos, e a incompetência do atual governo não a concluiu. Aliás, nenhuma grande obra de infraestrutura foi feita na cidade de Guarulhos durante a gestão do prefeito Guti. E isso é um problema gravíssimo em muitas regiões da cidade e não só nessas que foram citadas. Quando eu fui prefeito, ao lado da rodovia Hélio Schmidt, nós fizemos a Marginal do Bacrivu, uma via super importante da cidade. Seu comentário, candidato Guti, 1 minuto. Bom, o senhor candidato sempre ataca. Em vez de falar o que ele quer fazer, o que ele pretende melhorar, isso é um praxe. Agora, no segundo turno, começou a falar de propostas, copiando tudo aquilo que a gente vem falando desde o início. Mas, enfim, o que nós temos ali para o trevo, a gente pegou 40% das obras. A gente já entregou 95%. Os 5% restantes é porque famílias ocuparam irregularmente aquela área e não veio ordem judicial. Com muito trabalho, com muita conversa, a gente conseguiu agora, questão de dias, tirar essas famílias de lá e a obra recomeça segunda-feira, esse 5%, que é um viaduto que falta para acabar 100%. E esse trevo foi subdimensionado. Muito dinheiro empenhado e subdimensionado porque o projeto é da gestão do PT. E vocês sabem, obra e PT nunca acaba mal, nunca acaba bem, né? Sempre acaba mal, essa é a verdade. Enfim, então nós estamos trabalhando muito para acabar o trevo e eu acredito que até janeiro a gente conclui 100% do trevo. Réplica, candidato Eloy Pietá. Aliás, o que não acaba é obra na sua gestão. E não é verdade que é só 95%, porque faz parte do contrato o alargamento da Avenida Juscelino Kubitschek e é necessário, para tirar aquele engarrafamento, uma marginal ainda ali na região. Então, na verdade, a sua gestão não se dedicou a concluir desapropriações. Quando eu fiz as desapropriações para o trevo de Bom Sucesso, em 1 ano eu as tinha resolvido. Em 4 anos, o senhor não conseguiu resolver as desapropriações. Havia no trevo de Bom Sucesso, na minha época, uma favela. E eu transferi as famílias para moradias no Jardim Fátima e fizemos o trevo. Então, na verdade, são desculpas que não justificam esse sofrimento do povo de Guarulhos. Repórter Sandro Barbosa volta agora para mais uma pergunta. Por favor, Sandro. Eu vou consultar aqui a direção do programa, mas a regra é clara. Até aqui tivemos a réplica e não teria direito à tréplica. Por favor, Sandro, sua pergunta. Minha pergunta agora vai para o candidato Guti. Guarulhos tem a 9ª maior arrecadação de IPTU de todo o Brasil. Isso é bom para as finanças do município, mas pesa no bolso do contribuinte e também para aquele empresário que quer investir na cidade. O senhor, continuando prefeito, o senhor que é candidato à reeleição, o que o senhor pretende fazer para minimizar esse problema do IPTU alto na cidade de Guarulhos? Sandro, importantíssima a sua pergunta. Realmente, as gestões petistas explodiam o IPTU, fizeram o IPTU progressivo. Cada ano que passava, o IPTU dobrava, triplicava. Quando eu fui candidato, eu dizia que eu ia congelar o IPTU nos 4 anos. E foi o que eu fiz. Apesar de alguns petistas dizendo que eu não ia cumprir, que era a mentira eleitoral, a gente cumpriu 4 anos de IPTU congelado. 2017 a 2020 é o mesmo IPTU que se paga. E até 2024, o IPTU vai permanecer congelado. Além de vários auxílios que nós estamos dando para as empresas
que estão fazendo muitos incrementos ou vindo para Guarulhos. A gente está dando isenção de IPTU, é a maior da história de Guarulhos, as isenções que nós estamos dando para fomentar o emprego. Mas eu quero dizer ainda sobre o IPTU, além de congelar nos próximos 4 anos, nós vamos fazer o inverso do PT. Nós vamos fazer o IPTU regressivo. O que é o IPTU regressivo? Onde a prefeitura ainda não conseguiu chegar com as benfeitorias, com as infraestruturas mínimas, como asfalto de qualidade, pavimentação, iluminação, a gente vai fazer o regressivo, ou seja, aplicar alguns fatores de redução no IPTU desses lugares onde ainda não conseguimos chegar com essas benfeitorias. Ou seja, para toda a cidade, IPTU congelado até 2024. E para os lugares que falta infraestrutura, a gente vai abaixar o IPTU. Seu comentário, candidato Eloy Pietá. O IPTU alto a que ele se refere é do ano de 2013. Eu deixei a prefeitura no ano de 2008. No IPTU eu isentei 64 mil moradias do pagamento do IPTU. Isentei as empresas para que pudessem gerar empregos na cidade. Isentei os templos religiosos alugados para que as religiões pudessem buscar e auxiliar a população na ação correta de suas vidas. E, na minha gestão, isso que o candidato fala não ocorreu. Ocorreu na gestão posterior à minha e com uma medida com a qual eu nunca concordei. Portanto, não é a mim que se atribui qualquer aumento do IPTU. Sua réplica, candidato Guti. Olha, é o seu afiliado político, seu apadrinhado. E aconteceu sim, muito aumento durante a sua gestão. O senhor sabe disso, o pessoal vai subir aí na tela, nas nossas mídias sociais, você que está acompanhando, pode ver aí nas nossas mídias, a explosão de IPTU de toda a gestão dos 16 anos de PT. E o senhor tenta fugir do PT, tenta fugir da Estrela. Todos sabem, 75% de Guarulhos já falou que não quer o PT de volta. E o senhor apadrinhou, sim, é seu afiliado político. No seu governo não resolveram a questão da água. E quem era o presidente da Companhia de Água? Esse, seu afiliado político que virou seu sucessor. Vocês não resolveram uma série de coisas. Mas é muito fácil, depois que dá errado, o senhor nega a Estrela, nega o Vermelho, nega o seu afiliado. Não é assim que se faz. Tem que ter humildade para saber aonde errou e o que tem que fazer para consertar. Então é dessa forma que nós fazemos em Guarulhos. Quando não estamos fazendo... Deu tempo. Obrigada, candidato. Ana Paula Rodrigues faz agora mais uma pergunta, pois não, Ana? Agora é o candidato Eloy Pietá. Importante a gente falar também sobre os projetos de transporte público para a população, candidato. Em relação aos ônibus da cidade, neste ano a tarifa foi congelada, não foi reajustada, mas ainda assim está entre as mais altas da região metropolitana de São Paulo. O que eu quero saber do senhor é em relação a isso. Se há algum projeto, pelo conhecimento que o senhor tem do Caixa da Prefeitura, para manter essa tarifa ou, se possível, reduzi-la, qual que é a proposta para melhorar o transporte público para o cidadão de Guarulhos? Nós, na minha gestão, não vamos aumentar a tarifa, porque a atual gestão de Guti colocou 3 tarifas. Quem paga em dinheiro paga mais do que quem tem o cartão. E ainda são 3 tarifas e das mais altas de toda a região metropolitana de São Paulo. Nós vamos fazer do sistema de transporte coletivo um conjunto de medidas que não são assumidas pela atual administração, como tirar os engarrafamentos que estão prejudicando o fluxo do sistema de transporte e atrasando os ônibus na cidade. Além disso, nós vamos fazer faixas exclusivas de ônibus com alternativas para os automóveis, evitando também os engarrafamentos. E na área do transporte coletivo ainda, nós vamos fazer aquilo que o atual prefeito prometeu e que não fez generalizadamente para a juventude, que é o passe livre para os estudantes que necessitam. O que há é um passa-moleque, apenas algo que
tem alguma aparência de passe livre, mas que, na verdade, não beneficia aqueles estudantes de todas as escolas estaduais, municipais e da universidade. Seu comentário, candidato Guti. Olha, não é verdade, senhor candidato. O senhor sabe que o senhor aumentou muito. Durante a sua gestão, 80% foi o aumento da tarifa de ônibus. O senhor assumiu com 1,40, entregou para o seu sucessor a 2,50 e ele me entregou a 4,50. Juntando tudo, dá um aumento de 260% na tarifa do ônibus. Hoje, a tarifa, para a maior parte das pessoas que utilizam o ônibus, está mais barata do que quando o seu sucessor, o seu apadrinhado político, me entregou a cidade. Ele me entregou com 4,50. Hoje, para a maior parte das pessoas, está em 4,45. E é isso que a gente faz, é justiça fiscal para todos, congelamento de IPTU, não aumentamos durante 3 anos a conta da água. É dessa forma que a gente está trabalhando, levando justiça fiscal. Isso é trabalhar para todo mundo. E a gente está fazendo muitas obras viárias, vamos concluir o Trevo do Bom Sucesso, as alças da Jacopêssego também, até o meio do ano que vem, serão concluídas. 1 minuto para a sua réplica, candidato. O senhor candidato. Guti escondeu as duas tarifas, de R$ 4,75 e de R$ 4,95, que são as tarifas de quem paga em dinheiro e do Vale Transporte. Seria bom que o senhor dissesse todas as tarifas que o senhor cobra da população. E, além disso, o senhor não contestou a sua promessa não cumprida do passe livre para os estudantes, que era uma das suas bandeiras. A juventude não foi atendida no seu mandato e, no meu mandato, nós fizemos muitas melhorias para a juventude, inclusive trouxemos para Guarulhos a Universidade Federal, que hoje tem 4.000 alunos, o Instituto Federal, que tem 1.300 alunos, a FATEC, e o senhor não trouxe nenhuma melhoria desse tipo para a juventude e nem no transporte. Obrigada, candidato. Nós vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, mais confrontos diretos entre os candidatos. Eleições 2020, você decide na Band. Voltamos com o debate pela Prefeitura de Guarulhos. Eu lembro que o programa está sendo transmitido simultaneamente pelas rádios Bandeirantes e Band News FM. Neste bloco, temos mais uma rodada de perguntas entre os candidatos. Pergunta de 30 segundos, resposta de 1 minuto e meio, réplica e tréplica de 1 minuto cada. Primeira pergunta do candidato Eloy Pietá. Por favor, sua pergunta, candidato. Candidato Guti, todo mundo sabe em Guarulhos que você abandonou os bairros, eles cresceram e você não fez nenhuma obra importante que desse conta desse crescimento. Os engarrafamentos são crônicos no Tabuão, Cumbica, Bom Sucesso, Pimentas, até na Ponte Grande, e nenhuma obra importante sua foi feita. A minha primeira obra de toda a cidade será concluir o Trevo de Bom Sucesso, que o senhor não concluiu. Bom, não foi uma pergunta, enfim, mas eu vou aqui usar o meu tempo para dizer que o Trevo do Bom Sucesso, 100% dele, de todas as alças, serão concluídas até o final de janeiro. Começa amanhã, amanhã não, segunda-feira, a gente já começa os 5% restantes. Mas só o Trevo não vai adiantar, pessoal, não adianta o candidato querer iludir vocês dizendo que o Trevo vai resolver o problema de locomoção da cidade, de mobilidade urbana. Não vai acontecer. O que vai resolver bastante parte desse problema são as alças de acesso da Jacopêssego, que, junto com o governo federal, a gente vai finalizar até agosto, setembro de 2021. Aí vai dar muito mais fluidez no trânsito da nossa cidade. E nós temos também
a questão da Marginal Baquirivu. Nós temos um programa muito importante de macrodrenagem, ao qual vamos recuperar o viário e garantir novos acessos naquela região que fica ali lindeira ao aeroporto, que liga diversos bairros da cidade, né? Passando por São João, Tabuão, Haroldo Veloso, enfim, diversos bairros que necessitam daquela ligação, não só por eles, mas para dar mais fluidez para o trânsito. Então, pode ter certeza, a gente vai continuar trabalhando, recuperando tudo aquilo que eles não conseguiram fazer. Pode ter certeza disso. Sua réplica, candidato Eloy Pietá. O senhor não deveria falar da Jacupêssego, que é o novo retorno da Dutra na região do Jardim Cumbica e Parque São Luís, porque a obra começou em 2011, o senhor já passou os 4 anos, não fez e agora está prometendo que vai fazer. E o trevo de Bom Sucesso? O senhor fala que falta 5% do trevo e agora acaba de dizer que não resolve o problema. Claro, porque ainda tem que fazer uma marginal, no sentido de Bom Sucesso, centro de Guarulhos, e ainda tem que fazer a duplicação de um trecho da Juscelino Kubitschek, que está no contrato também com recursos do governo federal e que o senhor não fez. E a Marginal do Baquirivu, quem transita lá por hoje, o senhor pode ver que uma das pistas ela está cedendo e os caminhões e carros praticamente não podem utilizá-la. E é na sua gestão. Sua tréplica, candidato Gucci, 1 minuto. Senhor candidato, foram 16 anos de gestão petista. O senhor me acusa de não acabar a obra de vocês. A gente acabou muita obra que vocês começaram, muita mesmo. E eu estou preocupado aqui em fazer política para a próxima geração e não para a próxima eleição, coisa que vocês são especialistas, eleitoreiros. A gente não quer isso, tanto que a gente está trabalhando muito na infraestrutura básica da cidade, que vocês não tiveram competência para fazer, resolver a água, resolver o esgoto. Quando o senhor fala do trevo, o senhor deixou 18 milhões de reais, a gestão petista deixou 18 milhões de reais em desapropriação sem dinheiro. Nós tivemos que se virar nos 30 para conseguir dar terrenos em troca para conseguir fazer essa desapropriação. Deixaram 7 bilhões e 400 milhões em dívida e muitas obras paradas. A gente entregou 3 CELs, 3 UPAs, 11 creches, tudo que vocês começaram e não tiveram competência para finalizar. E é dessa forma que a gente vai continuar trabalhando, fazendo o que tem que ser feito. Sua vez de perguntar agora, candidato Gucci, por favor. Senhor candidato, nós temos aí a questão da água que é muito latente e importante para a população guarulhense. O senhor sabe disso. E vocês, por 16 anos, tiveram a oportunidade de... Meu tempo acho que não está correndo, só para... seja isso. E vocês tiveram a oportunidade de fazer, acabar o rodízio. Vocês não acabaram com o rodízio na cidade. E a gente conseguiu acabar. Vocês aumentaram em 107%... Você, o senhor, em 107%... a tarifa da água, com o seu sucessor mais de 200%, e ainda deixaram uma dívida para mim de 3 bilhões e 200. Aonde foi parar esse dinheiro? O senhor fala muito da gestão Almeida, que me sucedeu, mas praticamente metade do seu secretariado o senhor pegou daquela gestão. E o seu pai foi assessor especial do governo Almeida durante a gestão dele. Eu não deixei dívida na gestão da água. Eu não deixei dívidas. Eu pagava o fornecimento da água por atacado da Sabesp. Na minha época, quando eu assumi, havia enorme crise de abastecimento de água. Bairros que ficavam até 15 dias sem água, como Pambi, 7 dias sem água, como Santos Dumont, na região do São João. E os parques continentais, Recreio Cabuçu, nós fizemos enormes investimentos no abastecimento de água, ampliando a rede, fazendo setorização, grandes reservatórios, tudo na minha gestão. Não confunda a minha gestão com a gestão que lhe antecedeu e do qual o senhor teve participação através do seu pai e também tem a participação de secretários daquela gestão na sua gestão atual. O abastecimento de água foi regularizado na minha gestão. Agora, o que aconteceu depois, o senhor também tem responsabilidade, porque inclusive o senhor era vereador na época. Sua réplica, candidato Gucci.
Bom, senhor secretário, mais uma vez o senhor não respondeu para onde foi o dinheiro. Ataca aqui família, falando de pai. Meu pai trabalhou por 6 meses na administração petista, sobe na tela, 6, 8 meses, e se decepcionou, porque foi convidado para combater os crimes ambientais. Se decepcionou porque não dava para fazer nada. É o jeito do PT de governar, né? Não faz nada. E é importante, se o senhor quiser falar de secretariado, o senhor teve 2 secretários presos, né? Enfim, mas a gente quer debater ideias, a gente quer falar de Guarulhos. E eu universalizei a distribuição de água na cidade. E a gente está avançando muito no saneamento básico, no tratamento de esgoto. Vocês, 16 anos, não trataram 2% de esgoto em Guarulhos. 2%, foi o que eu recebi, 2%. Estamos chegando no final do ano com 40% de esgoto tratado, 60% no final de 2021. É assim que se faz, é assim que governa para todos. É assim que se melhora a saúde, com saneamento básico de qualidade. Candidato Eloy Pietá, 1 minuto para a sua tréplica. Ninguém na minha gestão foi preso. O que está sendo preso são representantes das organizações, das empresas que o senhor contratou para o sistema de saúde de Guarulhos e que não deveria ter feito isso. E no abastecimento de água, volto a dizer, a melhor gestão em abastecimento de água foi aquela que eu exerci. Todo o sistema hoje que é utilizado pela Sabesp, ou foi construído em épocas anteriores e a grande parte foi construído na minha época. Por exemplo, o segundo grande reservatório de água de Guarulhos, na cidade de Martins, para servir uma enorme região, foi construído na minha época. Os reservatórios do Recreio Cabuçu, dos parques continentais, de Bom Sucesso, a retomada do tratamento de água do Cabuçu, tudo foi feito na minha época. Próxima pergunta do candidato Eloy Pietá. Por favor, candidato. Candidato Guti, nesse momento de crise, o senhor voltou as costas aos desempregados, o senhor suprimiu programas que eu tinha criado, como o Bolsa Auxílio ao Desempregado, como Oportunidade ao Jovem, que serviam e ajudavam milhares e milhares de desempregados. Por que o senhor tem essa insensibilidade? Senhor candidato, isso não é verdade, o senhor sabe disso. Nós temos diversos programas para reinserir não só os jovens, mas os trabalhadores no mercado de trabalho. O senhor sabe disso. Tanto na Secretaria de Trabalho, na Secretaria de Assistência Social, nós temos diversos programas, como Cuidando. Enfim, mas o que eu quero dizer aqui para vocês e falar do que nós estamos fazendo e de futuro. Que isso que está interessando para vocês que estão nos assistindo. Acordaram cedo, você, guarulhense, acordou cedo para saber o que a gente quer fazer. Primeiro, a gente não desassistiu as pessoas mais carentes. Todas aquelas crianças, todas aquelas famílias que estudam nas escolas municipais e que dependem da merenda escolar para se alimentar, aliás, a nossa está entre as 10 melhores do estado, muito bem feita, diferente da gestão de vocês. Como elas não estão podendo ir para a escola, a gente está distribuindo aproximadamente 120 mil cestas básicas todo mês para garantir o mínimo de segurança alimentar para essas famílias. Agora, falando de futuro, nós lançamos um programa agora para começar ano que vem, que é o crédito para os MEIs, os microempreendedores individuais. R$4.000 que ele pode devolver em 20 meses, sem juros, e se pagar tudo certinho, a última parcela é por conta da prefeitura. Então, os microempreendedores são aqueles pequenos que um dia pode se tornar grande. E com esse incentivo financeiro, com certeza eles vão conseguir comprar mais insumos, eles vão conseguir aumentar sua capacidade de produção, o seu faturamento e conseguir até empregar mais gente. É dessa forma que a gente trabalha. Réplica, candidato Eloy Pietá. Aliás, o senhor está usando a distribuição de cestas básicas nesse momento de pandemia para atrair eleitores, eleitoras, infelizmente, através também dos seus apoiadores, como foi caracterizado enormemente nas últimas eleições. A compra generalizada de votos foi um escândalo na cidade de Guarulhos. E isso é algo que a Justiça, inclusive nós vamos entrar com ação de abuso do poder político e abuso do poder econômico que foi utilizado
pela sua candidatura e pelos seus apoiadores nessas eleições. E, na verdade, a alimentação escolar foi instituída na minha época, self-service em todas as escolas, foi instituído o uniforme gratuito para todos os estudantes também. Sua tréplica, candidato Guti. Uniforme esse que nunca foi entregue na data. A gente começou a entregar na data. Vocês colocaram o uniforme vermelho. Então, naquela época era bom usar o vermelho. Agora, infelizmente, né, tenta se esconder. Mas a gente sabe e a gente quer continuar trabalhando para uma cidade melhor. E eu quero falar aqui de propostas. Você que precisa e espera um impulso da prefeitura para se recuperar pós-pandemia, que essa pandemia acertou em cheio, embora o candidato está me acusando de fazer a pandemia. Olha que maluquice, me acusando de fazer pandemia para me dar bem eleitoralmente. Mas, enfim, isso pode ser até um pouco de desespero. Mas a gente quer fazer a faculdade municipal. Você que está me assistindo, em 2022, a gente já quer inaugurar 2 cursos, Pedagogia e Psicologia. Para você, guarulhense, que sonha em ter uma faculdade, sonha em ter o diploma e conseguir um emprego melhor, a gente vai fazer a partir de 2022. Então, é isso. Propostas. Você quer saber de futuro e a gente está falando de futuro. Candidato Guti, sua vez de perguntar agora. Senhor candidato, a gente percebe no seu plano de governo, nas suas falas, que o senhor é totalmente contrário às conveniadas na educação. Por que o senhor é contrário à conveniada na educação? O senhor acha que eles não prestam um bom serviço? O senhor acha que eles não estão educando as nossas crianças a contento? Candidato Guti, quando eu assumi, havia apenas 5 creches na cidade de Guarulhos administradas pela prefeitura. Eu fiz 27 novas creches, mas não me contentei com isso. Eu fiz 40 convênios com entidades para que acolhessem as crianças em creches e também no ensino infantil. Portanto, convênios são uma característica também do meu governo. E, além disso, ainda não satisfeito, nós instituímos o programa de Bolsa Creche, de tal maneira que, quando eu peguei a prefeitura, nós tínhamos 508 crianças atendidas pelo Sistema Municipal de Creches. E, quando eu concluí, nós tínhamos 22 mil crianças atendidas. E também, no ensino infantil e no ensino fundamental, nós fizemos convênios. Eu peguei a prefeitura com 63 escolas e construí 64 novas escolas e ampliei todas as 63. De tal maneira que de 24 mil alunos e alunas, nós concluímos a minha gestão com 110 mil alunos e alunas com altíssima qualidade, merenda escolar, uniforme gratuito no início do ano e tantas outras melhorias. Sua réplica, candidato. Bom, o senhor falou de boca de urna, sem contexto, mas não foi os jornais que deram da minha campanha fazendo boca de urna. Os jornais deram a sua campanha fazendo boca de urna. Mas o senhor não respondeu se é contra ou não. Tangiversou um pouco. Eu sou a favor, porque na administração pública o ótimo é inimigo do bom. Se a gente não consegue ampliar, construir, licitar muitas obras para conseguir colocar crianças, né, nas vagas pertinentes, a gente tem que conveniar. E eu quero perguntar ao senhor, nós temos só em conveniadas 17 mil crianças, 2 mil trabalhadores dependendo desses convênios com a educação. Aonde eles vão parar? Já que o senhor é totalmente contrário, está no seu plano de governo, vou pedir para o pessoal subir aí na tela, né, do nosso Face. O senhor é contra. Alguns dos seus aliados falam em todos os lugares que é contra os convênios. Então, eu quero perguntar ao senhor, o que o senhor planeja para a educação? Porque a gente está vendo que não vai ter onde colocar essas crianças. Eu provo com o que faço e não com suas palavras. Já deixei claro que fiz convênio, faço convênios. O que eu não faço é o que o senhor faz, de construir uma escola e entregar para uma entidade. Eu faço convênios em que as entidades entram com o local e a prefeitura as auxilia para que tenham as atividades educacionais e as atividades de creche.
Eu vou continuar construindo creches, o que o senhor não está fazendo. Tantos bairros que cresceu a população e o senhor não faz a creche. E onde o senhor fez foi apenas a conclusão do que fazia o governo anterior. E sobre faculdades, o senhor está prometendo faculdade, mas passou 4 anos e nada fez. Eu trouxe a Universidade Federal para Guarulhos, o Instituto Federal, a FATEC. O senhor promete, mas não faz. Bem, com isso, encerramos esse bloco. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos com as considerações finais dos candidatos à Prefeitura de Guarulhos. Eleições 2020, você decide na Band. Voltamos com o debate que reúne os 2 candidatos neste segundo turno à Prefeitura de Guarulhos. Neste bloco, as considerações finais. E de acordo com o sorteio prévio, quem começa é o candidato Eloy Pietá. O senhor tem 1 minuto e meio, candidato, por favor. Novamente, quero agradecer à Band essa oportunidade e também em nome do povo de Guarulhos, para que possam se confrontar as ideias e as propostas das 2 candidaturas que foram ao segundo turno. Chegou a hora de virar a página desses problemas que nós estamos vivendo na atual gestão da cidade de Guarulhos. Chega de um governo que só acontece nas redes sociais e que não acontece lá na ponta, nos bairros da nossa cidade. Eu vou, como prefeito, utilizando a minha experiência de 8 anos, bem-sucedida, bem avaliada, honesta, eu vou fazer uma gestão que prioriza a reconstrução do sistema de saúde, a retomada dos programas de auxílio aos desempregados e desempregadas, jovens e adultos, a atenção aos bairros com as obras que são absolutamente necessárias, seja na área da educação, seja na área da saúde, seja na área também da infraestrutura dos bairros, e também olhar pelo problema da moradia popular, porque com a pobreza crescente devido à crise, Guarulhos está se favelizando novamente e eu fui um prefeito que urbanizei mais de 130 favelas da minha época. Nós vamos olhar pelos bairros, olhar pela população. Por isso, peço seu voto. Eloy Pietá, prefeito 13. Obrigada, candidato. Agora as considerações finais do candidato Guti. O senhor tem 1 minuto e meio, por favor. Olha, a todos da Band, obrigado por essa oportunidade ímpar, oportunidade muito rica, para a gente mostrar tudo o que a gente está fazendo, reconstruindo a cidade que eles deixaram abandonada, sem recursos algum, 7 bilhões e 400 milhões em dívidas, que a gente já pagou 60%. O nome da cidade estava sujo, a gente limpou o nome da cidade. Esgoto tratava 2%, a gente já vai chegar a 40% de esgoto tratado. As contas da cidade, pelo Tribunal de Contas, nunca foram aprovadas nos últimos 10 anos. Primeiro ano da nossa gestão, já foi aprovada essas contas. A gente entregou muito título de propriedade, coisa que nunca foi feita. Título de propriedade, ninguém mais tira, é da pessoa. A gente fez o maior programa de regularização fundiária, né? A gente está reconstruindo a cidade de Guarulhos. Aos poucos, a gente sabe que tem muito a fazer ainda, né? Do jeito que a gente pegou, a gente sabe que com muita humildade, com muito trabalho duro, a gente tem muito trabalho pela frente e vamos continuar reconstruindo com a sua ajuda, você pode ter certeza. Falta muito ainda, a gente sabe, mas a gente já conseguiu dar uma guinada na educação. O IDEB nosso, que é a nota que dão para a educação, a gente já superou as 2 vezes que fizeram a medição, a gente superou a média nacional. Isso fruto do trabalho dos professores. Professores que, quando eu assumi, tinham uma dívida com a municipalidade de mais de 30 milhões. E a gente saldou tudo. Enfim, aos pouquinhos, colocando a casa em ordem, a cidade vai se reconstruindo com a sua ajuda. Por isso, eu preciso que você nos ajude 5-5 agora, nesse segundo turno, para a gente vencer e continuar a reconstrução da cidade.
Obrigada aos dois candidatos, Guti, Eloy Pietá. Em nome do Grupo Bandeirantes, eu agradeço a audiência de todos em casa e a presença de vocês no nosso estúdio. Termina aqui o debate entre os candidatos à Prefeitura de Guarulhos neste segundo turno. Um bom sábado e olha, não perca amanhã à noite, Canal Livre, analisando os debates em todo o país. Um bom dia, ótimo fim de semana.